Boa tarde, muito bom estar com vocês aqui de novo, Anderson, no Faixa Livre. Alegria nossa ter aqui você conosco novamente, Zé. Muito obrigado por se somar aqui esse nosso esforço que a gente está fazendo, mais de quase 6 horas e 20 no ar aqui, acompanhando, repercutindo tudo que acontece aí, aliás, aqui na Venezuela, mas com a repercussão aí nos Estados Unidos, enfim. Antes da gente falar da fala, do discurso do Donald Trump, que ele fez ainda há pouco lá na Casa Branca, Zé, eu queria uma primeira análise tua a respeito desse momento, desse ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Como é que isso está repercutindo aí nos Estados Unidos? Qual é a imagem que os estadunidenses têm desse episódio? Como é que eles veem esse ataque do Trump a um país soberano, que é a Venezuela? Enfim, fica à vontade. Olha, Anderson, acho que ninguém esperava esse ataque, acho que muito pouco, nenhum analista previu um ataque desse tipo, tão direto, uma destituição e um sequestro, né, do presidente Maduro. Então, acho que está todo mundo. Eu vi muitos professores acadêmicos falando hoje de manhã pelo desrespeito às regras internacionais, à Carta da ONU, a questão constitucional americana é um pouco mais complexa, mas eu vi muito pouco da oposição até agora falando, principalmente os democratas. Pelo que eu estou vendo de movimento, eles estão esperando exatamente o que acabou de acabar. Acabou de acabar, é horrível, mas acabou. O Trump acabou de se pronunciar, então acho que agora a gente vai ver uma movimentação maior dos congressistas depois dessa colocação do Trump, Anderson. Estava sem o áudio aqui, peço desculpas, mas é isso, é justamente o que está acontecendo. Aliás, o Trump vai. Parece que ele só poderia fazer um ataque à Venezuela com autorização do Congresso estadunidense. Mesmo assim, ele atacou e só agora que ele vai remeter isso aos parlamentares aí nos Estados Unidos. Enfim, Gisele, eu queria já repercutir essa fala do Trump, porque em determinado momento, você inclusive me passou isso aqui pelo aplicativo de troca de mensagem. Ele disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela, vão administrar a Venezuela. Eu queria que você fizesse um resumo rápido aí do que você percebeu da fala do Trump, especialmente com foco nessa fala dele de que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. O que é que a gente pode dizer dessa postura do presidente estadunidense? Ok, eu vou passar para vocês algumas coisas que eu fui anotando aqui À vontade. enquanto ele falava, né? Escrevi metade em português, metade em inglês, mas eu acho que a gente olhando algumas partes que eu anotei aqui dá para ter uma ideia boa do conteúdo depois para analisar com mais calma a fala dele, né? Então, ele começou falando, enaltecendo um ataque espetacular feito que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, então aquele enaltecimento bélico muito forte dos Estados que ele vem, um ataque por mar, terra e por ar, ele disse. Ele comparou esse ataque à Venezuela com o Midnight Hammer do Irã, quando ele atacou lá as plantas nucleares iranianas. Ele falou muito que foi durante a noite, que estava tudo apagado na Venezuela, e que foi tático, e que também foi deadly, foi mortal o ataque. E agora ele disse que o Maduro está indo para lá de navio. Ele não quis dizer, ele falou que ainda vão ver se ele vai ficar mesmo em Nova York, se ele vai ir para algum lugar como Miami, como na Flórida. Ele citou que o Maduro agora vai enfrentar a justiça americana. Ele usa a justiça americana no mesmo termo que ele usava quando perguntaram para ele, mas baseado em qual direito você vai fazer a intervenção em Gaza, quando ele falou que ele ia tomar Gaza. Ele falou, baseado na lei que eu sou da soberania dos Estados Unidos da América. Então, é aquele excepcionalismo americano que se coloca acima das leis e das regras internacionais e de qualquer organismo multinacional. Ele volta a reafirmar isso na fala dele. Ele citou Jimmy Carter como Jimmy Carter Days e como o presidente Jimmy Carter como se os Estados Unidos fosse voltar a ser respeitado internacionalmente, como era nesta época. Não entendi direito o que ele quis dizer, o macartismo, lembrando aquela período de perseguição, né, às pessoas mais à esquerda. Ficou ressaltando os Estados Unidos como a maior força militar do planeta. Ele citou um dado aqui que precisamos fazer o check, se ele é verídico ou não. Não me parece, né? 97% das drogas que vêm para os Estados Unidos vêm da Venezuela, a gente sabe que não, que vem majoritariamente do México, fentanil e dessa droga sintética que é processada no México, não da Venezuela, que é a cocaína.
mas ele citou esse dado. E aí ele soltou essa frase, que acho que é a mais forte do todo o discurso, que eu te passei por WhatsApp, né? We are going to rule the country. A gente vai dirigir os Estados Unidos, vamos governar os Estados Unidos. Ele não falou, ele falou, não deu um tempo, falou até que seja feita uma transferência pacífica de poder. Ele citou também que as companhias de petróleo americanas vão entrar na Venezuela, vão arrumar a infraestrutura do país, e ele também citou que os Estados Unidos estão preparados para uma segunda onda de ataques que pode ser ainda muito maior e mortal. Ele falou isso várias vezes sobre isso. Depois, um discurso bem populista, vamos fazer a população da Venezuela rica, livre, chamou Maduro de ditador, responsável por milhares de vidas americanas. Acho que é por aí que ele vai tentando, através do Departamento de Justiça, que é absolutamente ligado a Trump e subserviente a Trump, com a Pam Bondi, julgar o Maduro no Tribunal Sul de Nova York, provavelmente. Aí ele passou a falar de novo da política interna, doméstica. Ele começou a falar como Washington, sob o domínio da Guarda Nacional trumpista, está mais segura. E ele falou bem da Guarda Nacional, dentro de um contexto, Anderson, de que ele teve um revés recente na Suprema Corte, ele teve que se retirar de algumas cidades da Guarda Nacional, por decisão da Suprema Corte, como Chicago, né? Então, essas micro-guerras civis que estão acontecendo nos Estados Unidos, ele teve alguns reveses. Então, ele parece que ele fez questão de trazer essa questão de, nos lugares que a gente está, como Washington, a cidade está sem crimes, um discurso absolutamente irreal e populista, mas ele trouxe isso. E a parceria que ele tem está dando certo com a Louisiana, de onde está saindo a grande massa de deportados sem o devido processo legal dos Estados Unidos. Ele falou também desse estado. Aí ele voltou a falar da Venezuela. A Venezuela mandou os piores dos piores para os Estados Unidos, né? Ele vive falando que essas pessoas vêm de instituições mentais. Esse discurso bem nonsense do Trump sempre. Para fechar, ele falou alguma coisa de que governos anteriores, socialistas venezuelanos, se aproveitaram da infraestrutura petrolífera que os Estados Unidos propiciou a Venezuela e roubaram de nós, e agora a gente vai pegar de volta, né, nestes termos. E para fechar, ele também citou a doutrina Monroe, e ele falou, assim, com bastante orgulho, alguns críticos já chamam de Monroe Doctrine, a doutrina do Trump, do Monroe Doctrine, fez essa brincadeira. E, para fechar, Anderson, eu anotei algumas palavras que já estavam naquele manifesto do Trump, que a gente chamou de doutrina Trump, de doutrina Monroe 2.0, ele reforçou os pontos. Então, ele citou, para fechar, o hemisfério ocidental, nós vamos restaurar nosso poder em todo o hemisfério ocidental. Ele chamou o hemisfério ocidental de Rome Region, é a região que é o quintalzinho, né? Tem que voltar a ser o quintal dos Estados Unidos. Vamos restabelecer nossa força, nossa dominância, e o futuro vai ser de quem dominar territórios, que me lembrou muito o expansionismo russo do século XIX. E o começo do governo Trump, né? Quando ele falava também anexar a Groenlândia, o Canadá como o 51º estado americano, me lembrou muito isso, essa coisa territorial russa. Então, eu acho que esses foram os apontamentos que eu fiz. Sim. É tudo muito grave, viu, Gisele? Mas eu acho que, acima de tudo, reafirma o caráter imperialista do discurso do Donald Trump. Eu queria passar agora a palavra para o professor Bernardo Costa, que eu queria ouvi-lo a respeito. Como é que o senhor avalia essas declarações do Trump, esse discurso, mais uma vez, imperialista, querendo colocar os Estados Unidos no centro do controle aqui no nosso continente, na América do Sul? Daqui a pouquinho, inclusive, vou trazer uma fala do Peter Hegseth, que é o secretário de guerra dos Estados Unidos. Daqui a pouquinho eu trago. Mas eu queria antes, professor, ouvi-lo sobre essas declarações do Donald Trump no discurso que ele fez ainda há pouco lá na Casa Branca. Eu estou sem o seu áudio, professor, está fechado o seu... Agora sim. Quem quiser estudar colonialismo europeu
no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, bom, estamos apresentados, né, ao processo neocolonialista, já que a expressão neocolonialismo também já existe, né? É um processo de enquadramento, de negação de diversidade, enfim, democracia, coisa e tal. O intuito disso, como eu tenho refletido já há muito tempo, desde o início do governo dele, e já é muito tempo, né? Um ano parece que foram 20, né? Porque ele não para de encher a nossa paciência com coisas, né? Ele fala com as bobagens que ele fala. Isso, eu acho que ele quer carrear recursos, baratear custos, né? Quer introduzir riqueza social de outros países, de outras sociedades, para o interior, para o domínio das empresas americanas, estilo pós-Segunda Guerra Mundial ou estilo europeu, né? Quando, por exemplo, os países do Oriente Médio se tornaram independentes, o Iraque, a Síria, o Líbano e a Jordânia, o Iraque, que tinha muito petróleo, ele foi tornado independente. Olha, a gente até admite, aqui tem isso, tem aquilo, mas a companhia de petróleo foi criada, era uma companhia de petróleo britânica, né? Então é isso que ele quer fazer. Isso não é clássico demais, ao mesmo tempo é novo demais, né? A gente não estava acostumado, a gente foi educado, eu pelo menos fui educado nos anos 60, 70, com a descolonização, o terceiro mundo, coisas do gênero, depois veio a globalização e agora vem esse processo colonial. É uma coisa, não é ousada, é um processo em que os Estados Unidos estão encurralados, ele não tem capacidade competitiva, ele não consegue botar as mesmas mercadorias no mercado mundial, com qualidade, com preço, com logística, que a China e a Rússia estão subindo ladeira e os Estados Unidos estão descendo ladeira. Então, é um processo que isso também me preocupa, que ele vai nos amarrar à hegemonia dele, à dominação dele, e nós vamos participar de um processo econômico retardatário em relação ao que está ocorrendo na China e na Rússia. Uma série de bens e serviços, né, ele não vai deixar vender aqui, ele vai querer que a gente compre os telefones celulares deles mais caros, mais defasados tecnologicamente, coisas assim, né? Vai controlar as redes de redes sociais, como já controla, então a gente vai ficar uma periferia meio colonial, né? Esse processo está em construção nesse momento. Por enquanto, o processo é eleitoral. Os países estão entrando meio porque querem, os eleitores assim disseram, parte pelo menos. É o caso da Argentina, é o caso do Chile, é o caso de outros países por aí, mas está faltando México, Colômbia, Brasil, e mais do que isso, criar uma regrazinha, né, que saiu do trilho, a gente intervém, e aí a gente fica amarrado para sempre, não, pelo menos por um bom período de tempo. É isso que me angustia um pouco, que isso daí não vai dar muito certo, mas vai funcionar. Né? Esse é o problema. Não vai dar muito certo, eles não vão se industrializar plenamente, não acredito nisso, que sempre a alternativa do preço e, aliás, essa também foi uma política inglesa e americana, oferecer produtos com preços competitivos, mais baixos que os concorrentes. Isso daí é que deu vitalidade. Mas é uma coisa misturada entre uma coisa antiga e algo que ele quer modificar, não é muito novo, é um monstro. Né? Na realidade, nós estamos convivendo com uma monstruosidade. E o caso da Venezuela não ia ser pelo processo eleitoral, foi pelo processo de decapitação. É isso que ele está se colocando. Ele citou o presidente Carter, né, na fala dele, é uma coisa muito interessante. O presidente Carter é a marca da derrocada americana, porque ele mandou fazer isso, uma decapitação, entre aspas, que foi o resgate dos reféns que foram tomados pelos jovens revolucionários iranianos que ficaram presos na embaixada, e foi um desastre a operação militar. Isso ficou como marca referencial, né, na cabeça de muitos republicanos, muitos reacionários, e é isso que ele quer retomar. Eu acho que é esse o sentido dessa exaltação que ele fez da política intervencionista que ele acabou de praticar. E, como eu falei anteriormente, o silêncio ou pequenas notas, enfim, a gente está assistindo, né, o que está se passando. É isso.
Gisele, eu vou trazer aqui uma fala do Peter Hegseth, que é o secretário de guerra lá dos Estados Unidos, onde ele afirmou numa reunião que houve agora à tarde, aí nos Estados Unidos, na Casa Branca, que o objetivo dos Estados Unidos é, abre aspas, restabelecer o total domínio americano sobre todo o hemisfério, fecha aspas. E para isso estenderão o seu domínio militar sobre todas as nações da região. Queria te deixar à vontade para falar sobre o que o Trump disse, a tua análise, mas especialmente sobre essa fala do Peter Hegseth, reafirmando o interesse dos Estados Unidos em manter ou retomar o controle sobre essa zona de influência que é a América do Sul, a região latino-americana. Como é que você vê essa fala do Peter Hegseth, Gisele? Para falar da fala dele, eu vou trazer de novo uma figura que é quem está inspirando a política externa americana, que é o Elbridge Colby. O Elbridge Colby é o número 2 hoje, ele está embaixo do Pete Hegseth, mas ele é a mente intelectual por trás. Ele tem um livro, ele tem uma... A gente fala muito do Projeto 2025 quando a gente fala de política interna americana, do que está sendo feito domesticamente. Quando a gente olha para a política externa, o Colby, via Marathon Initiative, e desde que ele foi escrutinado no Senado, e com o livro dele, e com o pensamento dessa think tank, ficou muito claro esse posicionamento de que os Estados Unidos perdeu a hegemonia mundial para a China, principalmente. Fala da Rússia, mas a China é o ponto central. Ele fala muito da China e muito de Taiwan, e como os Estados Unidos podem interferir nessa relação, e como os Estados Unidos precisa retomar a hegemonia mundial. E volta com essa ideia de zonas de influência. Ele é muito belicista e a estratégia toda geopolítica dele é baseada na força. É isso que a gente está vendo agora. Então, o Trump, através dessa retórica que ele usa do nós contra eles, né, faz essas intervenções. E a gente sabe o que tem por trás, né, como o professor estava falando. Então, o nós contra eles de um governo cada vez mais de uma democracia iliberal dos Estados Unidos. Internamente, eles são os imigrantes, a população trans, o que ele chama de esquerda radical, como ele falou no final do ano nos Estados Unidos. A gente tem o eles, ele acabou de atacar também no final do ano na Nigéria, ali foi 0 pessoas acreditam que ele estava defendendo os cristãos ali na Nigéria, outro país de uma estratégia geopolítica importantíssima na região, principal país mais populoso da África, o país que tem uma influência enorme da China, em termos de infraestrutura, mineração, tecnologia, internet 5G chinesa, muito forte na Nigéria. A gente vai ver quase desdobramentos desse primeiro ataque que aconteceu no final do ano. E agora o eles, que é da Venezuela, que é os narcotraficantes que ele embalou como narcoterrorismo, para se usar de algumas leis excepcionalistas, feitas em outras épocas nos Estados Unidos, mas que são jabutis que ficam na Constituição americana, porque é muito difícil, esse é um grande problema da democracia americana, ex-democracia americana, que é tão difícil para você fazer emendas como tirar emendas. Então, essas antigas leis de emergência nacional utilizadas na Segunda Guerra Mundial foram todas trazidas de volta por ele, embalado num outro contexto, que ele tenta colocar como agora o narcoterrorismo, ou depois de 11 de setembro, enfim, que ainda estão na legislação, e ele tenta uma reinterpretação via jurisprudência, assim que ele juridicamente se ancora nessas ações dele. É isso. Professor, antes do professor Kocher, eu queria mais uma vez passar a palavra para a Gisele para questionar algo que até o professor Bernardo Kocher nos disse ainda há pouco. Gisele, a gente sabe que temos eleições de meio de mandato agora esse ano nos Estados Unidos e que o Trump está de olho nesse processo eleitoral. Eu queria que você falasse um pouco sobre a influência desse ataque sobre o eleitorado estadunidense e se isso pode, de alguma forma, facilitar as coisas para o Partido Republicano. Esse ataque do Trump à Venezuela pode ser um ativo do Partido Republicano nessas eleições de meio de mandato. Isso pode influenciar favoravelmente ao Partido Republicano, esse ataque? Olha, a popularidade do Trump já é menor desde de Nixon, então ela não tem como cair mais, assim, e eu acho que o público que está com ele hoje
vai ficar com ele, mesmo que vierem vídeos públicos dele com menininhas ali no escândalo do Epstein, dos Epsteins. Eu acho que ele chegou ali já, né, no limite máximo. Claro que, dependendo de como ele embala os ataques, por exemplo, esse da Nigéria tem um grande apelo com a base dele, porque ele fala que é um ataque aos católicos. Os católicos estavam sendo, os cristãos, desculpa, estavam sendo atacados, né? Agora, na Venezuela, fica mais difícil, mas ele tenta embalar como uma parte dessa política doméstica que dá uma sustentação para ele, que é a imigração. Ele tenta embalar, inclusive ele falou nesse discurso não só dos narcoterroristas, mas também dos venezuelanos invadindo as fronteiras ilegalmente ali pelo México. Então, ele tenta dar essa embalagem, porque como ele está muito mal no principal pilar que o elegeu, que é a economia, consequências do tarifaço, enfim, e de aumento de gastos e aumento da inflação, ele tenta se ancorar ainda nesse discurso imigratório. Ele tenta embalar tanto o narcoterrorismo como imigração ilegal para dar sustentação ao que ele fez. Professor Bernardo Costa, eu também queria ouvi-lo a respeito da seguinte questão: o papel dos atores internacionais diante desse quadro que está colocado. Não só Rússia e China, que a gente já citou ainda há pouco, mas também a própria ONU, que tem uma posição importante, foi convocada, inclusive, pela Venezuela, foi pedida uma reunião do Conselho de Segurança, uma reunião extraordinária para tratar desse ataque estadunidense. O que a gente pode dizer sobre a posição internacional em relação a esse ataque, se isso pode influenciar, de alguma forma, a ação dos Estados Unidos a partir de agora, já considerando essa fala do Donald Trump? Enfim, eu queria que o senhor, a partir dessa declaração, ou dessas declarações do presidente dos Estados Unidos, nos trouxesse uma análise a respeito da postura internacional sobre o que disse e o que fez o Donald Trump. Bem, muitos autores, muitos pensadores de relações internacionais não acreditam muito que o direito internacional seja uma coisa muito consistente, né? É uma discussão entre o poder e a lei, né? Eu acho que aqui não precisa nem dizer para onde foi os fatos levam a análise, levam ao poder, né? Ele fez isso porque tem um exército poderosíssimo, tem logística para isso, tem quadros, enfim, disponíveis, carreiras, enfim, tem tudo isso. A ONU já vem claudicando há muito tempo, até porque a ONU padece de um problema. Foi criada e instalada pelos Estados Unidos, patrocinada pelos Estados Unidos, foi criada só por ele, e os Estados Unidos, lá pelos anos 80, 90, já começou a ratear a ONU, né? Já começou a se esquivar, não pagava suas anuidades de alguns órgãos do sistema ONU, e tudo isso mostra um esvaziamento. Não, a instituição em si não tem vida própria, né? Ela é produto de ação de estados concretos. E o movimento que ele está fazendo é um movimento solitário. Ele não perguntou a ninguém, não perguntou a nenhum Congresso. Uma intervenção dessa, acho que mereceria a apreciação do Congresso anteriormente, uma autorização genérica que fosse. Ele não está nem aí para isso, mesmo que ele tivesse maioria, acho que ele não ia fazer nenhum tipo de consulta. É um dilema dos Estados Unidos, que ao mesmo tempo que eles são uma república, né, eles também são um império, né? Eles são uma coisa e outra ao mesmo tempo, uma república imperial, conforme o título do livro de Raymond Aron. E esses dois lados são chancelados automaticamente, tanto o lado republicano quanto o lado... Você vê que os argumentos deles são sempre críveis. É a defesa dos cristãos, é a defesa da democracia, é isso, é aquilo, é a liberdade, e no final volta como água que vai para o caminho mais fácil. É a economia, é a dificuldade econômica americana que está levando os Estados Unidos como última alternativa, porque o presidente Biden também usou muita violência, mas ainda tinha um dedo de prosa aqui e ali, tinha um pouco de floreio. E ele está fazendo as coisas, ele não está inventando tradição nenhuma, ele está aplicando o que já vinha sendo praticado há muito tempo. Então, eu não acredito que nenhuma dessas instituições vai conseguir dimensionar, reformar, contornar, condenar. Você vê que o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça, está com um processo de genocídio
e a certa altura eu vi que eles deram 6 meses de prazo para a defesa se pronunciar, para ler o processo. O genocídio está em andamento e você dá 6 meses, né? Se você quer agir, age logo, não precisa de 6 meses. Não, mas tem todo o rito processual, isso e aquilo. Enfim, eu acredito nesse tipo de coisa nesse momento. No futuro próximo, em alianças menores, é possível, né? Principalmente as bilaterais de defesa, coisas assim. Mas nesse plano coletivo global, a ONU hoje é figurativa, é quase um órgão burocrático que bate o ponto ou não. E, novamente, cito aqui a fragilidade da ONU, não é apenas culpa dos Estados Unidos. A China e a Rússia aprovaram o plano de Gaza, né, um plano absurdo, né, que ele está fazendo lá, ou pretende gentrificar a faixa de Gaza com a expulsão da população, com o genocídio, com limpeza étnica, com todos os quitutes de requintes de perversidade, com a aprovação da ONU no Conselho de Segurança da China e da Índia. Eles sequer se pronunciaram contrariamente, depois de ter várias propostas que eles encaminharam, negadas, né, pelo voto solitário, que é o poder de veto dos Estados Unidos da América. Então, vê-se por aí que é uma instituição referencial apenas, dentro do campo da retórica, mais do que qualquer outra coisa. Em medidas práticas, uma força conjunta, como foi no canal do Suez, quando houve a invasão, né? As tropas da ONU, né? Soldados brasileiros foram incorporados à tropa da ONU, ou no Haiti, nada disso vai ser feito, né? Nada. Vai ser apenas uma discussão formalmente política, muito voltada para a mídia, e é a natureza pura dos Estados, é Estado contra Estado. É isso que o presidente Trump está fazendo, cancelando o que já estava escrito. O multilateralismo, decisões judiciais, tudo isso sai profundamente enfraquecido, e nesse momento a palavra é dele, né? Ele tem as armas, ele tem os processos. Eu fico pensando como é que ele vai internalizar um processo judicial. Ele colheu provas, ele tem evidências, testemunhas, enfim, movimento de extrato bancário, coisas de um processo judicial que vai ser penal, né? Não é um processo civil, é um processo penal, que ele vai expor o presidente Maduro. Ele não tem nada disso, ele internaliza isso e a justiça americana vai aceitar, certamente, né? De uma forma ou de outra. Então, nós estamos entregues aos acontecimentos, eles que estão conduzindo. Os Estados Unidos, com a sua força política, ele não precisa nem de apoio moral nesse momento. A coisa é tão intensa que ele não precisa sequer de apoio moral. Basta fazer e depois ver as consequências. Ele vai coletando as consequências com o tempo. Aí absorve, vira uma realidade e pronto, fato consumado. Antes de eu trazer aqui um último questionamento para a Gisele, eu vou só colocar aqui na tela uma imagem que o Donald Trump postou na rede social Truth, aquela que ele utiliza, do Nicolás Maduro sequestrado lá na Venezuela. Parece que ele está dentro de um navio nesse momento. Vou trazer a imagem do Maduro, publicada na rede social do Donald Trump, o Maduro vendado, né, com uma garrafa na mão, uma imagem publicada pelo próprio Donald Trump do Nicolás Maduro sequestrado pelo governo dos Estados Unidos a caminho de Nova York. Estaria a caminho de Nova York, a fala do Donald Trump. Está aí a imagem, a primeira imagem que surge aí do Nicolás Maduro sequestrado pelo governo dos Estados Unidos. Para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria perguntar para a Gisele, na tua avaliação, Gisele, o que a gente pode esperar em relação a tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos, os próximos passos, nos Estados Unidos não, na Venezuela, os próximos passos da ação estadunidense aqui no nosso país vizinho, o que a gente pode esperar do governo Trump e dessa escalada de violência que ele promove lá na Venezuela com os bombardeios, com o sequestro do presidente? Qual seria a sua aposta aí em relação aos próximos passos desse processo? Pergunta difícil, Anderson. Eu não consigo imaginar agora, no calor do momento, o que vai ser esse governo americano declarado na Venezuela até uma transição. Que transição é essa? Que candidato, né? Eu realmente não consigo nem imaginar o que vai ser isso. Agora,
Você tinha me perguntado das eleições de meio de mandato aqui, eu te diria até antes, né? Com relação à popularidade dele, eu já comentei, mas acho importante a gente olhar o Congresso. Apesar dele ter maioria nas duas casas, a base dele começou a rachar quando ele começou a fazer as intervenções, e a gente viu algumas dissidências, né? Lembrando que o America First, que estava na campanha dele, era deixar de interferir em qualquer país fora dos Estados Unidos e não gastar $1 fora. Ele está fazendo exatamente o contrário do que ele falou. Então, isso ele foi perdendo um pouco a base de apoio. Ele foi muito contundente em manter essa base, na base da coação de se você não ficar comigo, você vai perder todo o financiamento da sua próxima campanha eleitoral. Só que esse apoio, a gente viu que principalmente agora, ele veio se correndo aos poucos, mas principalmente depois do Epstein. E eu acredito que ele também não está mais indo ao Congresso porque ele tem medo de não passar também as coisas, que não é a mesma base de apoio que ele tinha ali em abril, quando ele passou a Big Beautiful Bill. Então, daqui até as eleições, e a gente já está num período muito avançado, novembro e dezembro já se começou o tom de pré-eleições, de meio de mandato, se houver uma dissidência do Partido Republicano, ele pode perder a Câmara, por exemplo. Então, ele pode começar a ter problema com o Legislativo, talvez antes da eleição de meio de mandato. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar de olho para ver, principalmente na oposição, como ela vai se movimentar no dia de hoje. Importante essa sua lembrança que você faz aqui para a gente em relação, especialmente ao processo eleitoral, essas eleições de meio de mandato que a gente vai ter aí nos Estados Unidos. Gisele, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, daí dos Estados Unidos, se dispondo a fazer esse diálogo conosco, trazer as falas do Donald Trump nessa transmissão especial que a gente está fazendo aqui no nosso programa, em pleno sábado. Voltamos aqui no meio do recesso para fazer essa cobertura especial. O programa O Faixa Livre volta ao ar no próximo dia 12. Hoje, especificamente, a gente fez essa transmissão ao vivo e, obviamente, que caso haja um outro episódio relativo a essa situação na Venezuela, outro episódio grave, a gente volta a fazer aqui a transmissão do nosso programa. Mas eu quero, por hora, agradecer a tua presença. Gisele, muito obrigado. E te desejar aí um bom ano de 2026 na medida do possível. Para você também, para todo mundo do Faixa Livre. Foi um prazer. Obrigado, Gisele, mais uma vez. Professor Bernardo Costa, também quero agradecê-lo, viu? Muito obrigado por o senhor estar aqui conosco nessa primeira transmissão do ano, de maneira excepcional. Enfim, cobrindo um episódio gravíssimo e que a gente possa dialogar muito ao longo desse ano de 2026. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a você, Anderson. Bom, Feliz Natal já passou, bom ano novo, Gisele também, a todos os ouvintes. Estamos aí já começando aquecidos, né? O ano de 2026.